Olá, espero que estejam bem. Vamos à nossa palestra, agradecendo a Deus por estarmos aqui reunidos mais uma vez e pedindo a bênção de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos falar hoje sobre a vingança, o ódio e o perdão. Falar mais um pouco do perdão, né? Começando aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, sob o título Pagar o mal com o bem. Para aquele que tem o conhecimento da imortalidade do espírito, a maneira de ver é inteiramente diversa. A maneira de ver a vida, né? Porque dirige o seu olhar para o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Sabe que pela própria destinação da Terra, nela deve encontrar homens maus e perversos, que as maldades a que está exposto fazem parte das provas que devem ser sofridas. O ponto de vista em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, quer venha dos homens ou das coisas. Se não se queixa das provas, não deve queixar-se também dos que lhe servem de instrumento. Se em lugar de lamentar agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Então os nossos ofensores são instrumentos, né, para que as provas nos sejam colocadas no nosso caminho, né? Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. A pessoa sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dardos do seu inimigo. Então é isso, né? Com a prática do bem, nós elevamos as nossas vibrações, né? E não atraímos más influências. Então vamos ler aqui um conto do irmão X, chama-se Eles Viverão. É uma passagem, mais uma passagem da vida de Jesus. Está no livro Contos desta e da Outra Vida, psicografado pelo Chico. 11 anos após a crucificação do Mestre, Tiago, o pregador filho de Zebedeu, foi violentamente arrebatado por esbirros do Sinédrio, em Jerusalém, além de responder a processo infamante. Arrancado ao pouso simples, depois de ordem sumária, ei-lo posto em algemas sob o sol causticante. Avançando ao pé do grande templo, na mesma praça enorme em que Estevão achara o extremo sacrifício, imensa multidão entrava-lhe a jornada. Tiago, brando e mudo, padece escarnecido. Declaro-no embusteiro, malfeitor e ladrão. Ele foi vítima de uma armadilha, né? A quem lhe cuspa no rosto e lhe estraçalhe a veste. A morte, gritava a multidão, né? Centenas de vozes gritam inesperada condenação e Pedro, que de longe o segue, estarrecido, fita o irmão desditoso a entregar-se humilhado. O antigo pescador e aprendiz de Jesus é atado a grande poste, e ali mesmo, sob a alegação de que Herodes lhe decretara a pena, legionários do povo passam-no pela espada, enquanto a turba estranha lhe apedreja os despojos. Simão chora sozinho ao contemplar-lhe os restos, né, de Tiago. Muito triste, né? As multidões estão sempre postas a julgar, né? Simão então chora sozinho ao contemplar-lhe os restos, voltando logo após para o seu humilde refúgio.
Depois de algumas horas, veio a noite envolvente acalentar-lhe o pranto. De rústica janela, o condutor da casa inquire o céu imenso, orando com fervor. Por que a tempestade? Por que a infâmia sois? O pobre amigo morto era justo e leal. Incapaz de banir a ideia de vingança, Pedro lembra os algozes em revolta suprema. Como desejaria ouvir o mestre agora? Que diria Jesus do terrível acontecimento? Nesse instante, levanta os olhos lacrimosos e observa que o Cristo lhe surge, doce, à frente. É o mesmo companheiro de semblante divino. Ajoelha-se Pedro e grita-lhe: Senhor, somos todos contados entre os vermes do mundo. Por que tanta miséria a desfazer-se em lama? Nosso nome é pisado e o nosso sangue verte em homicídio impune. A calúnia feroz espia-nos o passo. E talvez porque o mísero soluçasse de angústia, o mestre aproximou-se e disse com carinho a afagar-lhe os cabelos: Esqueceste, Simão? Quem quiser vir a mim, carregue a própria cruz. É uma das máximas que está no Evangelho, né? Senhor, retrucou em lágrimas o apóstolo abatido, não renego o madeiro, ou seja, a cruz, né? Mas clamo contra os maus. Que fazer de Jorebe, o falsário infeliz que mentiu sobre nós de modo a enriquecer-se? Devido a essas mentiras, que provavelmente o Tiago foi condenado, né? Que castigo terá esse inimigo atroz da verdade divina? E Jesus respondeu sereno como outrora: Jamais amaldiçoes, Jorebe vai viver. E Amenabe, Senhor? Que punição a dele? Se armou escuro laço, tramando-nos a perda. Esqueçamo-lo em prece, porque o pobre Amenabe vai viver igualmente, disse Jesus. E Joaquim ben Mad, não foi ele talvez o inspirador do crime? O carrasco sem fé que a todos atraiçoa? Com que horrenda aflição pagará seus delitos? Então, Simão Pedro só queria vingança, né? Foge de condenar, Joaquim vai viver, disse Jesus. E Amós, o falso Amós, que ganhou por vender-nos. Ouvidemos Amós, porque Amós vai viver, disse Jesus. E Herodes, o rei vil, que nos condena à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus. Mas Jesus, sem turvar os olhos generosos, explicou simplesmente: Repito-te outra vez, que quem fere ante a lei será também ferido. A quem pratica o mal, chega o horror do remorso. E o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Da nossa consciência, né? Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão e basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Ainda mais que somos espíritos imortais, então há tempo suficiente, né, para que venha as consequências, né, dos nossos atos. Então Jesus sempre falando, né, basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Simão baixou a face banhada de pranto, mas ergueu-a em seguida para nova indagação. Mas o Senhor já não mais estava lá. Na laje do chão só havia o silêncio que o luar renascente adornava de luz. Estava dada a lição, né? Muito, muito lindo, né? E vamos ler também, para reforçar esses ensinamentos, um texto do Espírito Meimei, que está no livro Pai Nosso, psicografado também pelo Chico. O título é Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Exatamente uma máxima de Jesus que está no Evangelho, né? E Meimei nos diz: quando pronunciamos as palavras perdoa as nossas dívidas,
assim como perdoamos aos nossos devedores, não apenas estamos à espera do benefício para o nosso coração e para a nossa consciência, mas estamos igualmente assumindo o compromisso de desculpar os que nos ofendem. Todos possuímos a tendência de observar com evasivas os grandes defeitos que existem em nós, reprovando, entretanto, sem exame, pequeninas faltas alheias. Então a gente observa com evasivas no sentido assim de disfarçar, né? De às vezes a gente até admite, mas abertamente não, né? Os nossos defeitos, né? Mas o dos outros, no entanto, né? Às vezes até com alarde, né? Mesmo as pequeninas falhas. Por isso mesmo, Jesus, em nos ensinando a orar, recomendou-nos esquecer qualquer mágoa que alguém nos tenha causado. Porque perde o valor da oração, né? Se a gente faz a oração com rancor no coração, não há muita validade. Se não oferecemos repouso à mente do próximo, como poderemos aguardar o descanso para os nossos pensamentos? Isso é muito profundo, né? Porque os nossos pensamentos não vão ter descanso, né? A gente não está também oferecendo repouso para o descanso do próximo, lembrando que nossos pensamentos se materializam muitas vezes, né? Se forem bastante reticentes, né? A gente acaba prejudicando o próximo, né? E as sintonias ficam ligadas, né? Será justo conservar todo o pão em nossa casa, deixando a fome aniquilar a residência do vizinho? Então esses pensamentos difíceis estão sempre, a gente fica ligado, né, à pessoa a quem a gente dedica o pensamento, né? Será justo conservar todo o pão em nossa casa, deixando a fome aniquilar a residência do vizinho? Se a gente não tem paz, o outro também não tem paz, ninguém tem paz, né? A paz também é alimento da alma, e se desejamos tranquilidade para nós, não nos esqueçamos do entendimento e da harmonia que devemos aos demais. Quando pedirmos a tolerância do Pai Celeste em nosso favor, lembremos-nos também de ajudar aos outros com a nossa tolerância. Auxiliemos sempre. Se o Senhor pode suportar-nos e perdoar-nos, concedendo-nos constantemente novas e abençoadas oportunidades de retificação, e Ele faz isso a todo instante, né? Aprendamos igualmente a espalhar a compreensão e o amor em benefício dos que nos cercam. Assim, vamos lembrar sempre, né? O perdão liberta os espíritos de ódios e rancores. Como somos espíritos imortais, esses rancores muitas vezes são seculares. E esse é um dos assuntos muito comuns nas atividades dos esclarecimentos espirituais, nas casas espíritas, né? São muitos os espíritos desencarnados que se manifestam nessas casas espíritas através dos médiuns, ou por psicografia, por escrito, né? Ou por psicofonia pela voz do médium, externando seus ódios e rancores que se arrastam há séculos. Esses espíritos vingativos, né, cheios de ódio, eles estagnam, né, naquela condição mental do ódio e nada conseguem ver, nada fazem o tempo todo que não seja odiar e investir o seu tempo em vinganças contra os seus inimigos, que hoje vivem entre nós encarnados, né? Então são os nossos obsessores, né? Para o centro espírita é uma oportunidade de praticar a caridade, tentando demover esses irmãos infelizes dessas fixações mentais, com todos os ensinamentos que discutimos aqui, e para todos nós é um grande ensinamento também. Nenhum de nós quer partir dessa vida, né, carregando esses grilhões de ódio e rancor e se tornando um obsessor de um desafeto, certo? Então é isso, né? Nada de melindres, ódios e rancores. Todos temos um passado difícil e muitas vezes um presente cheio de erros para prestar contas a Deus. Lembrando da máxima de Jesus, que atire a primeira pedra quem não tiver um pecado.
Assim entreguemos a Deus o julgamento e as correções de erros dos ofensores através de provas expiatórias. Então, é a justiça divina que vai resolver, né? Não nós. Não nos cabe a vingança, cabe-nos o perdão. Vamos libertar nossos corações e incentivar a todos para que façam o mesmo. Libertar-nos dessas amarras das mágoas e ódios que nos prendem no tempo e atrasam nossa evolução. O amor expresso pelo perdão liberta, suaviza nossos corações e nos torna mais leves e mais felizes. Caridade, paciência e perdão, né? Bendito seja o nosso Mestre Jesus por nos trazer tantos ensinamentos. Graças a Deus. Obrigada, até a semana que vem.